Olá, alunos! Eu sou a professora Liviane Silva Lopes e iremos trabalhar a disciplina Geografia. Bom, o nosso primeiro assunto do primeiro bimestre para vocês, alunos da quarta etapa, será Estado, Nação e Territórios Nacionais. País e territórios. País e território. Chamamos país o território geograficamente delimitado e, em geral, habitado por uma comunidade com história própria. O território de um país é o espaço geográfico sobre o qual o Estado exerce a sua soberania. E esses territórios, eles estão separados por linhas imaginárias ou qualquer elemento natural, rio, montanha e etc., denominados de limites. As terras ao longo desse limite são chamadas de fronteiras. Os limites relacionam-se com a ideia de divisão e, em geral, são estabelecidos por acordos e tratados entre dois ou mais países. Por meio desses acordos, são criados os tratados, que podem ser definidos por características naturais ou artificiais. O que seriam os limites naturais? Os limites naturais são aqueles que não foram estabelecidos pelo homem, como rios, córregos, mares e montanhas, e são utilizados como parâmetro para delimitar o fim de um território e o começo de outro. Bom, aqui vocês podem observar, na imagem aqui, na primeira imagem, nós podemos observar Paraguai de um lado, Argentina de outro e Brasil no outro lado. Então, o que está dividindo esses três territórios, esses três países, é um limite natural, no caso aqui o rio. E do outro lado, nós vamos ter essa grade, esse muro de proteção, essa grade de proteção, dividindo dois territórios, de um lado México, do outro lado Estados Unidos. Então, nós podemos observar que os limites eles podem ser tanto naturais como os artificiais. Um mundo com povos e culturas diferentes. Como nós falamos anteriormente, os territórios que são estabelecido por países, eles são habitados por povos de várias culturas. Cultura é o aspecto que melhor caracteriza os grupos humanos: idioma, religião, músicas, comidas e etc. Então, cada território terá a sua cultura, Aqui nós observamos aqui na primeira imagem uma imagem de tribos da África, Que elas estão caracterizadas de acordo lá com a sua cultura. Aqui na outra imagem nós observamos o carnaval. O carnaval é uma representação cultural bastante forte no Brasil, O Brasil é reconhecido mundialmente pelas suas festas de carnaval, que é uma cultura própria. Outra imagem nós podemos observar a festa do dragão. Essa festa se dá lá no continente asiático, em diversos países, como a China, Japão, Taiwan. Então, nós podemos observar que cada território que é caracterizado pelos seus povos vai ter a sua cultura peculiar. Os conflitos sociais na África. Bom, falando em território, eu vou mostrar para vocês aqui o continente africano. Vocês podem observar que o continente africano, com os seus países delimitados aqui, fronteiras delimitando cada país. Por que o continente africano ele é um país marcado por diversos conflitos sociais, diversas lutas por território, povos que lutam entre si, muitas vezes reivindicando territórios. Para a gente entender essas lutas, esses conflitos sociais que ocorrem na África, nós temos que entender como é que se deu a formação dos países, Como é que se deu a divisão dos territórios desses países pelos colonizadores europeus. A divisão do continente africano foi definida pela Conferência de Berlim e baseou-se exclusivamente
exclusivamente nos interesses das potências europeias, não considerando as diferenças culturais dos povos que viviam no território africano. Com o enfraquecimento das potências europeias após a Segunda Guerra Mundial, vários países africanos conquistaram sua independência. Apesar de terem se tornado independentes, a maior parte dos estados africanos desenvolveu-se sem nenhuma identidade nacional ou condições básicas de sobrevivência. Bom, o que isso quer dizer? Que quando os países foram divididos territorialmente pelos europeus, os europeus eles não levaram em conta os povos tradicionais que já viviam aqui, né, nessas regiões do continente. Então, muitos povos rivais foram juntados em um mesmo país, em um mesmo território, e muitos povos também foram separados. Então, é o que acontece agora, né? No momento, a partir da divisão, né, do continente africano em países, vários povos começaram a entrar em conflitos, reivindicando seus territórios, querendo se juntar. Povos foram separados. Nós podemos ter um caso de Ruanda. Ruanda juntou dois povos, duas tribos rivais em um mesmo território. Então, que isso provocou várias guerras em Ruanda. Sudão também, vocês podem pesquisar mais profundamente essas guerras entre esses povos que se dão no continente africano devido à má divisão dos seus territórios. Aqui nós vemos guerrilheiros africanos lutando e reivindicando pelo seu espaço. Povos, nações e estados do mundo. Bom, nação. O que significa nação? Nação é um povo, é formado pelo povo que habita determinado território e constitui uma sociedade politicamente organizada, com leis e governos próprios. O Estado, nação soberana, independente e reconhecida internacionalmente. Ou seja, quando uma nação ocupa um espaço e se organiza politicamente, ela é chamada de Estado-nação. E como é que se dá a organização política do Brasil? Trazendo como exemplo, O Brasil é uma nação? Sim, o Brasil é uma nação. O Brasil está geograficamente situado, na América do Sul, seu território, é uma nação, é um Estado-nação, com seu povo, suas culturas. Aqui você pode observar povo, mais cultura, mais território, nação, uma identidade própria. Então, nós brasileiros constituímos uma nação, com nossa identidade, nossas culturas, tá? Então, nós podemos observar que o Brasil é um Estado-nação, com suas leis próprias, nações sem territórios. Em diversas partes do planeta, existem nações reivindicando a formação de um território, que é o seu estado próprio, pois elas habitam países onde a nação predominante é outra. Esses grupos, compostos por indivíduos que apresentam características históricas, religiosas, culturais, valores sociais, entre outros elementos em comum, eles solicitam a criação de um país que será definido e delimitado por e a partir de relações de poder, sendo estabelecida uma unidade administrativa autônoma e reconhecida pela comunidade internacional. Bom, um exemplo de país, de uma nação sem território, é o País Basco. O País Basco é uma nação. É uma nação? Sim, porque ela se identifica culturalmente. É um país que não tem o seu território ainda definido. Você pode observar aqui a delimitação do País Basco. É um país que ele não é autônomo. Ele não tem suas leis próprias, É um país que está situado na Espanha, 90% dele, do território do povo basco, está delimitado aqui na Espanha, outros 10% aqui na França. Porém, esse povo, ele reivindica formar o seu país mesmo, o seu território autônomo, uma nação autônoma, ser um Estado-nação, pois ele ainda é dependente da Espanha e os 10% aqui da França. Então,
exemplo do País Basco é um exemplo muito claro de uma nação que ainda não tem seu território totalmente definido, pois ele ainda não é autônomo. E nós vamos encontrar outros povos, outras nações na mesma situação do País Basco. Vocês podem pesquisar na internet quais são esses outros países que reivindicam seus territórios. Finalizando a aula, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e bons estudos!